Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor, nesta manhã de sábado, e a todos que vão ouvir também essa mensagem que nós temos da parte de Deus para o seu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Qual o Senhor vem falando comigo e vem me mostrando profundamente a respeito do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus nos últimos dias. Sabemos que, o qual estava tocando assunto aqui com a igreja, que verdadeiramente tudo que nós fizemos para poder nos santificar e estar na presença de Deus, nós estamos fazendo para nós. Nós não estamos fazendo para Deus, porque a recompensa que recebe somos nós. Nós apenas obedecemos a Deus. E quando nós obedecemos, nós estamos fazendo inteiramente para nós. Então a realidade é essa. Louvado seja Deus. Gostaria de ler um pouco, daquilo que Deus me deu, e depois nós entraremos também na Bíblia, na Palavra de Deus. Louvado seja Deus. O que significa Antigo e Novo Testamento? Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar o que o Novo Testamento veio fazer. Louvado seja Deus. Porque Jesus, o Messias, o Filho de Deus, veio trazer o Novo Testamento. Louvado seja Deus. Então, vale lembrar, vamos ver, vale lembrar que o Novo Testamento não veio para substituir o Antigo Testamento, mas veio para complementar, Louvado seja Deus, ou completar, porque é como o pai que tem um grande negócio, ele tem um filho, ele tem um grande negócio e tem um filho, que vem para junto do pai. Não é para tomar o seu lugar, mas é para completar aquilo que faltava na grande empresa. Assim foi com o Filho de Deus, trazendo o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não tinha, eu quero que vocês lembrem disso, no Antigo Testamento nenhum de nós, ninguém tinha, ser humano nenhum na face da terra tinha direito à ressurreição. Ninguém tinha direito à ressurreição. Ninguém. Então, o Antigo Testamento ele estava incompleto em respeito de vida e vida eterna para o homem. Ele tinha vida para o homem aqui, ele tinha comunhão para o homem aqui, comunhão com Deus, através dos sacrifícios de animais, ele só tinha comunhão, mas ele não tinha vida eterna para oferecer ao homem. Então, o Antigo Testamento ele estava incompleto. E Jesus, o Messias, veio trazendo um Novo Testamento para completar aquilo que já era de previsto desde lá de Gênesis, o qual disse que lá nasceria filho da mulher e pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, e venceria a morte. Louvado seja Deus. Então a realidade é que isso precisava ser completado com o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então ninguém tinha direito à ressurreição para a vida eterna. Para ninguém. Então o Filho de Deus trouxe através do seu sacrifício e assim completou o que faltava. Por esse motivo, todos outros tipos de sacrifício foram abolidos, porque o Filho de Deus se sacrificou de uma vez por todas. Podemos ver isso aí no livro de Hebreus, capítulo 9, louvado seja Deus, livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 23, capítulo 9, no versículo 23, nós vamos ver, fala muitas outras partes no livro de Hebreus, mas no capítulo 9, no versículo 23, é que eu separei para que nós leamos um pouquinho aqui, até o versículo 26, nós vamos ler 3 versículos, de sorte que era bem necessário que
a figura das coisas que estão no céu, assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício melhores do que estes. Porque os outros sacrifícios não funcionavam. Então, o sacrifício melhor seria do próprio Filho de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. É figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferece muitas vezes, como era anteriormente o sumo sacerdote de ano em ano, tinha que fazer sacrifício e mais sacrifício, sacrifício e mais sacrifício. Agora, porém, esse sacrifício foi feito de uma vez por todas. De outra maneira, seria necessário que ele aparecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus. Então ali veio o Filho de Deus verdadeiramente para completar o Antigo Testamento, trazendo o Novo Testamento. É como aquele filho que eu estava explicando para vocês, que o pai tem uma empresa e quando esse filho cresce, ele não vai lá para tomar a empresa do pai. Ele vai lá para ajudar, para completar com seus melhor parte que ele tem. Se ele estudou, se ele fez engenharia, ou algo assim, a prova é que Jesus é o engenheiro do mundo, que a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele, tudo foi feito com ele junto, louvado seja Deus. Então Jesus fez isso. Essa é a razão porque muitas das coisas do Antigo Testamento ainda se encontra em vigor. Porque tem gente que fala assim, o Filho de Deus, ele veio trazer um Novo Testamento para abolir o Antigo. Não. Ele veio trazer o Novo Testamento para completar o Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento ninguém tinha direito à ressurreição para a vida eterna. Então ele vem completar, trazendo o Novo Testamento. E no Novo Testamento passamos agora a ter direito à ressurreição para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então veja bem, o Antigo Testamento continua em pleno vigor, praticamente tudo, porque o Filho veio para completar o Antigo Testamento e não para substituir. A prova é que a morte física do homem existe. Vou dizer mais para vocês que eu não escrevi aqui, mas, por exemplo, as enfermidades existem, as doenças existem, tudo isso existe. Do homem, continua acontecendo até hoje, porque Cristo, o Messias, veio para nos dar o direito da ressurreição, ainda que a pessoa esteja morta da morte física. Porque no Antigo Testamento ninguém tinha direito de ressurreição para a vida eterna. Então sabemos que no Antigo Testamento ninguém tinha direito à ressurreição para a vida eterna. Ninguém. Então, através do Filho de Deus, por isso que a pessoa precisa aceitar o que Jesus ensina que nós façamos para obedecer ao Pai e ouvir a voz do Espírito Santo, e ouvir os ensinamentos do Messias, para que possamos ter direito à ressurreição para a vida eterna com Deus. Porque todos vão ter direito à ressurreição. Vocês querem ver se é verdade? Olha só. Nem tanto, tudo continua sendo do mesmo jeito que o Pai criou. Sol, a lua, as estrelas, o firmamento e tudo que há debaixo dos céus, a não ser o que o próprio Pai tem determinado tais mudanças. Porque a finalidade do Filho não é tomar o lugar do Pai, mas é fazer valer a palavra do Pai na face da terra, para que todos os homens
compreende isso e seja salvo da condenação eterna. Veja que todas as coisas que foi aplicada porque já estava no Antigo Testamento, o Novo Testamento apenas confirmou. O Novo Testamento apenas confirmou. Vou falar umas coisas, por exemplo, que existia no Antigo Testamento. O lava-pés. Só que era um pouco diferente. Era quando a pessoa chegava na casa do outro. A pessoa vai mostrar que o que chegou não era inferior ao que estava naquela casa, ele fazia. Outra coisa que se usava, ósculo santo, existia no Antigo Testamento. Outra coisa que se usava, e aqueles que ainda seguem o Antigo Testamento, conforme naquele povo lá de fora, eles usam o véu para as varoas. Então, tudo isso foi só confirmação. Foi só confirmação. Então, as pessoas, ele não quer aceitar nem o Antigo e nem o Novo. Porque se não aceita, não aceita. Então, veja bem, confirmou fortemente o que se existia no Antigo Testamento. Lava-pés, ósculo santo, o véu para as varoas. Nada foi abolido. Foi apenas confirmado. Eis o motivo ou porque o Novo Testamento veio completar o Antigo Testamento. Meu amigo, se não tem o pai, também não existe filho. Se não tem filho, também não tem o pai. A prova é que existe o pai e existe o filho. Não tem o pai. Por isso, um completa o outro. O pai completa o filho e o filho completa o pai. Então a pessoa tem que aceitar os dois. Aceitar o que Deus mandou o seu filho fazer e aceitar Deus como o pai que é dominador de todas as coisas. Jesus não fez nada que o pai não desse ordem. Jesus não fez nada que o pai não estivesse no controle. Porque ele não veio tomar o lugar do pai. Mas ele veio fazer a palavra de Deus valer. O filho completa o pai. Veja que as escrituras dizem que tudo que foi feito, nada foi feito sem ele. Olha, o Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 3. Está escrito: tudo que foi feito na face da terra, tudo que se foi feito neste mundo, nada foi feito sem o Filho. Todos dois estavam juntos. O Filho era o arquiteto de toda a criação. O Filho era o arquiteto de toda a criação que nós vimos. Nada do que se fez foi feito sem Ele. Por isso, só o Filho teria condições de morrer na cruz do Calvário, da morte dolorosa que foi, para que o Pai ressuscitasse, para que todo ser humano na face da terra passasse agora a ter também direito à ressurreição. Sabemos que um é para a vida eterna e outros para a desprezo eterno, mas todos têm direito à ressurreição. Todos. Não importa se ele acredita em Deus, se ele não acredita. Não importa se ele é crente, se ele não é. Não importa se ele conhece a Deus, se não conhece. Não importa se ele aceita Jesus, se não aceita. Não importa se ele aceita o Pai, se não aceita. Todos terão direito à ressurreição. E todos terão que prestar conta diante de Deus naquele grande dia. Louvado seja Deus. Então veja bem, com tudo que tentamos ignorar, porque estamos na graça, que quer dizer favor não merecido de Deus para nós. A graça não nos dá o direito de abolir os santos mandamentos, mas nos dá, olha só, eu quero prestar bastante atenção, porque tem gente que pensa que a graça é uma coisa, porque é um favor não merecido, é um favor imerecido, que nós não merecíamos.
acha que a graça nos dá o direito de não obedecer a palavra de Deus. Mas é o contrário dessa situação. Quando a graça chegou para nós que somos gentios, o Senhor abriu os nossos olhos e nos passou a dar direito a obedecer a Deus e fazer a sua vontade para nós alcançarmos a nossa salvação, que nós não tínhamos direito. Os únicos que tinham direito de estar diante de Deus era o povo de Israel. E assim mesmo não era direito de vida eterna, não. Era direito de que se sacrificasse os animais, era o máximo que poderia fazer, era um direito de comunhão com Deus, mas em momento nenhum as escrituras do Antigo Testamento diz que o homem tinha direito à ressurreição de vida eterna, para a vida eterna. Lá alguns profetas ressuscitou alguns, mas foi para que mesmo eles viveram mais uns dias na face da terra e depois morreram. Mas a Bíblia não declara que lá tinha direito à ressurreição de vida eterna. A vida eterna veio através do Novo Testamento, através do Filho de Deus, que quando os homens mataram, Deus o ressuscitou, porque ele teria que ser a primícia da ressurreição. Então veja bem, o que é a graça? A graça não nos dá o direito de abolir os santos mandamentos, mas nos dá o direito de obedecer os santos mandamentos, porque ninguém tinha o direito da vida eterna. Através da graça agora temos o direito da ressurreição, e se obedecemos os santos mandamentos, como manda as Escrituras, seremos salvos para a vida eterna, com Cristo o Messias. Mateus 24, versículo 13, o qual disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar o quê? No querer de Deus, na vontade de Deus, no querer, na obediência à palavra de Deus. Então, anteriormente, a graça, ninguém dos gentios, nenhuma nação grega, nenhuma outra nação gentios tinha comunhão com Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Você pode reparar que todos nós, eu era idólatra, porque não nasci no berço evangélico. Pode reparar que todas as nações, elas são idólatras, elas têm seus deuses. Ela não conhecia o Deus de Israel. E através de Jesus o Messias, que nós tratamos como graça, que é realmente um direito não merecido que nós adquirimos esse direito não merecido que é a graça. Hoje nós temos o direito de obedecer a palavra de Deus, porque de primeiro nem direito de obedecer a palavra de Deus nós não tínhamos. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos nada. Então a graça, ela nos traz o direito de obedecer, o direito de andar na sã doutrina, o direito de andar nos mandamentos, o direito de viver conforme o Senhor quer. Então por isso Ele nos retribui com a vida eterna para com Ele. Quando nós passamos através da graça a ter esse direito, e agora nós com esse direito, nós temos o direito de vida eterna, que Ele nos deu que nós não tínhamos. É bom nós entendemos bem isso mesmo. Nós como gentios, nós não tínhamos direito de conhecer, que é a vontade de Deus. Mas através da graça, por isso Cristo, o favor não merecido, através da graça, Cristo, o favor não merecido nosso, nós não merecíamos, agora temos o direito de conhecer a vontade do soberano Senhor, o Eterno, e obedecer a sua palavra, através dessa escritura sagrada. A verdade é que Cristo, o Messias, nos deu o direito de arrependimento dos nossos pecados, reconhecendo e obedecendo os santos mandamentos, para que possamos alcançar o perdão e, por fim, a vida eterna. Portanto, Cristo diz, o Messias diz, que
pregai arrependimento em todas as nações. Lucas 24, versículo 47. Sem arrependimento é impossível ser salvo. Sem arrependimento, sem obedecer a palavra de Deus, sem obedecer. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso caminho que está errado, e nós conhecemos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus, o que nós estamos mostrando para o soberano Senhor? Que nós estamos arrependidos do caminho que nós andávamos. E que agora nós passamos a andar no caminho certo, correto com Deus, que é fazendo a sua vontade, obedecendo a sua vontade. O único que tem a ganhar somos nós. Porque eu diria, Deus não tem nada a perder. Jesus também não tem nada a perder. O único que tem a ganhar quando nós obedecemos ao Senhor somos nós. Somos nós. E como façamos? Precisamos abandonar todo esse mundo, todo o querer do mundo e obedecer a palavra do Senhor. A verdade é que nós não tínhamos nem sequer direito de arrependimento. Nós não tínhamos direito. Nem que nós quiséssemos se arrepender, se não fosse o Filho de Deus, nós não tínhamos direito a arrependimento. Então, através da graça, nós aprendemos o quê? Que possamos hoje se arrepender. Não é viver segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, não. Mas viver segundo o querer e a vontade de Deus Pai, Deus Filho e o conhecimento através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós não tínhamos direito de arrependimento para ter o direito de obedecer. Os santos mandamentos. Olha, nós não tínhamos direito de arrepender e para obedecer os santos mandamentos. Não tinha esse direito. Ainda se nós tivesse algum conhecimento, dissesse assim, eu quero me arrepender, nós não tínhamos direito. Então o Filho de Deus vem nos dar o direito de quê? Através da graça. Não é de viver à vontade, viver no pecado, dizer que estamos salvos, não. Ele vem nos dar o direito de arrependimento para que sejamos salvos. Louvado seja Deus. Para obedecer aos santos mandamentos, para a nossa salvação. O apóstolo Paulo vê que os gentios romanos estavam se achando melhor do que o povo de Israel. Ele logo diz, toma muito cuidado, porque os ramos verdadeiros foram cortados, quanto mais vós que sois enxertados. Eu vou falar com vocês onde está escrito, Romanos 11, versículo 21 e 22. Louvado seja Deus. Então ele manda tomar muito cuidado. Ele manda tomar muito cuidado. Ele fala, olha, se o ramo verdadeiro, quando desobedeceu, foi cortado, quanto mais vós, que sois enxertados, se não obedecer a palavra de Deus, serão também cortados. Vós que sois enxertados. E vamos ver aí no livro de Efésios, no capítulo 4, né? No capítulo 4, no versículo de número 17 a 24, louvado seja Deus, para a nossa meditação e para que nós entendamos cada vez mais a coisa, a situação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então tem gente que ele quer aceitar Jesus, mas não quer obedecer a palavra, quer viver segundo os gentios, segundo que era gentios antes. E nós gentios não tínhamos direito nenhum. E ele nos deu, através da graça, o direito de se arrepender para obedecer a palavra. Louvado seja Deus. Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis, mas como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, para a ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com evidência cometesse toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está, é a verdade
em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestir do novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja bem que o Senhor nos chama para a santidade. E como se santificar se não andarmos na palavra de Deus, no querer de Deus, na vontade do Senhor, nos mandamentos, que muitos não gostam que fala mandamento, mas de tudo que temos que obedecer, se trata de mandamento da sã doutrina. Louvado seja Deus. Muitos dizem, estamos na graça. Verdadeira e verdade. Mas a graça nos dá o direito de arrependimento e conhecimento. Quanto precisamos de Cristo ou Messias? O quanto precisamos de Cristo ou Messias para chegarmos a Deus com o coração arrependido, que precisamos obedecer às Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, que nós possamos verdadeiramente guardar esta palavra conosco e obedecer à palavra, se quisermos ser salvos. Porque tudo que fizermos só servirá para o nosso favor ou contra nós. Portanto, a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Se ele semear da carne, colherá da carne. Se semear do Espírito, colherá do Espírito. Gálatas 6, versículos 7, 8, 9 e 10, tá? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.